né? Espero que sim. Hoje nós iremos estudar um pouquinho, né, sobre um gênero textual muito conhecido, né? A gente conhece poemas, né? Poemas são maravilhosamente bons de ser lidos, né? São leituras prazerosas, né? Então, assim, hoje a gente vai entender um pouco dos poemas visuais. Ou seja, se é um poema visual, exige o que de nós, de vocês? Que vocês prestem atenção, né? Nos desenhos, nas formas que aquele poema está tentando lhe comunicar, né? Poema tem escrita, tem versos, tem estrofes, mas nem sempre poemas vêm representados dessa forma, né? Então, um desses tipos de poemas diferentes, né, daqueles que tem versinhos, tem estrofes, nós temos os poemas visuais. E aí, no livro de vocês, na página 23, né, eu queria que vocês pegassem, prestassem atenção para recapitular esse assunto, que é o texto 2, poemas visuais. Primeiro, nós temos aqui 3 imagens. A imagem 1, que é um relógio, poema 1. Nós temos aqui a imagem 2, que é uma xícara de café. E nós temos a imagem 3, que é um carretel de linha, né? Então, nós iremos entender um pouco dessas três imagens que correspondem a um poema visual. Então, primeiramente, a gente deve compreender que um poema visual, presta aqui, olha, ele emociona o leitor. Todo poema ele emociona o leitor, né? Então, já é a característica específica de um poema. E nesse tipo de poema visual, nós temos que perceber especificamente, né, os desenhos e as formas. Por quê? É no desenho e nas formas, né? É no desenho e nas formas que a gente vai compreender o significado do poema, o que aquele poema está tentando nos comunicar, né? Nos emocionar. Então, nós temos aí 3 poemas. Eu vou fazer a leitura do primeiro, que eu já mostrei a imagem, que é de um relógio. Do poema 2, uma xícara de café. Eu ainda trouxe aqui, ó, uma xícara de café. E o poema 3, um carretel de linha. Só para a gente sair do abstrato e vir para o concreto. Viu? Observe aí. Preste atenção. Aí diz assim: eu sou a hora, mover até que me movo, mas demora. Eu sou um minuto, estou no entrelugar, não preciso correr nem me arrastar. Aí, lá no ponteirinho menorzinho, compreende o quê? Eu sou o segundo, ando mais rápido que todo mundo. Então, aqui é para você entender a função, né? Olha, você vê que as letrinhas maiores, depois elas vão diminuindo. Para entender o significado disso aqui, é o quê? Aqui o poema ele foi escrito nos ponteiros. Cada um tem uma função, né? Então, a gente quer tentar falar sobre a função de cada ponteirinho aqui, desde o maior até o mais fininho, que é os dos segundos. Entendeu? Então, ó, a importância de perceber as imagens que o poema tenta transmitir, né? Tenta informar do que ele quer comunicar. No poema 2, virando aqui o livro de vocês, né? Nós temos o quê? Olha o formato. Formato de que aqui? Uma xícara de café. Ainda eu trouxe aqui, ó. Uma xícara de café. Bonitinha, né? Com uma orelhinha. Só pra gente trazer pro concreto. E aí, o que é que diz assim? Nesse poema 2. Existe coisa mais gostosa, né? E me pergunto já em prosa. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. Então, aqui tá falando do cheiro gostoso que o café, né, proporciona, né? Tá falando da importância desse cheiro, né? Que ele pode ser tomado numa tarde fria, né? Ou em qualquer outro lugar. Então, é prazeroso tomar o café. Então, o poema, ele tá querendo informar sobre isso aqui, sobre o café. E aí, ele traz o formato da xícara, né? E aquela fumacinha que sai, né? Quando tá bem quentinho, né? E o aroma que ele reproduz. Então, aí, no poema 3, nós temos o quê?
As palavrinhas, né? Elas estão como se fosse o quê? Numa linha de carretel, enroladas. E aí, quando a gente puxa uma linha, né? Acaba o quê? Saindo, desenrolando. Então, aqui é o desenrolar das palavras, né? Nesse poema, que é o poema 3. Carretel, linha, 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 linha. Carretel, desenrola a linha, deslinha, sobe e mergulha, seguindo a agulha. Então, aqui fala, né, bem em forma de poema, né, a função do carretel, da linha que desenrola, né? E aqui só está mostrando o desenrolar das palavras, né? Em forma de poema. E aqui é um poema visual, como se fosse um carretel de linha. Então, vocês podem perceber que esses 3 poemas trazem o quê? Formas. O mais importante é vocês entenderem o formato da imagem transmitida através desse poema visual. Entendeu? E aí, o mais importante é que vocês também entendam o quê? A forma. Que através da forma, ele vai dar o significado. Entendeu? Então, vamos aí, uma compreensão do texto na página 25. Vou apagar rapidinho, pra gente entender essa compreensão. Bem importante, viu? Então, um poema tem versos, estrofes, né? E nos poemas visuais também tem, mas as formas dos desenhos é que nos traz o diferencial do poema visual, entendeu? E aí na página 25, eu vou botar aqui, página 25, vamos compreender um pouco, né? Esses 3 poemas, o texto que foi lido, os 3 textos. Converse com os colegas. O que os 3 poemas têm em comum? Hein, turma? O que eles 3 têm em comum? Formas, né? E desenhos. Formas e desenhos. Esses desenhos que representam o significado daquilo que está sendo passado. Aí diz assim. Item B. No poema 1, cada ponteiro cumpre sua função? Qual é? Sim, né? No poema 1. Vou aqui, volto aqui. Qual é a função de cada ponteiro? Aqui. Esse daqui corresponde o quê? As horas, né? Esse, os minutos. E o mais fininho, os segundos. Então, cada um cumpre a sua função dentro do texto, dentro do poema. Né? Item C. Então, aqui, ó, item A, item B. Então, cada ponteiro cumpre sua função. Cumpre sua função. E isso veio retratado, né? Em forma de letras, né? Então, olha, o ponteiro das horas, o ponteiro dos minutos e o ponteiro dos segundos. Importante que vocês copiem corretamente a resposta. Então, esse é um pouco da compreensão do que é um poema visual, entendeu? O que ele requer do leitor. Requer que o leitor, ele preste atenção, principalmente nas formas, nos desenhos, né? Que é o significado mais importante do poema visual, que vai tentar entender o poema que está sendo passado. E aí, o item C. No poema 2, o que reforça a ideia do café quente? Hein, gente? Qual a ideia que você vê aqui que o café está quente? Como é que a gente sabe que o café está quente? Então, as letrinhas que estão subindo aqui, ó, aquela fumacinha que sobe. Então, isso aqui é que representa que esse café aqui, representado no poema, ele está quente. Então, as letras, as palavras, elas estão subindo como a fumacinha que sai do café.
Se você chegar em casa e tomar o cafezinho, você vai ver um cafezinho bem quente feito na hora. E aí a fumacinha. Então, o verso, né? O poema, na verdade, tá querendo só representar que essas letras que estão subindo, né? Representam que a temperatura desse café está quente. Vou botar aqui, ó. Item C. A fumacinha. A fumaça, né? Que sai. E aí, tá dando pra entender as letrinhas da professora? Posso apagar o item 1? Posso, turminha? Acho que sim, né? Vou dar um espacinho. Vou apagar o item 1 aqui pra gente terminar essa compreensão aqui de texto. É muito importante que vocês prestem atenção na hora que vocês estiverem lendo. Lembre do poema visual. As formas, né, que estão sendo representadas. E no item D, no último item, né, diz assim: no poema 3, observe as cores, o tipo de letra e a disposição da palavra. O carretel de linha está cheio ou vazio? Né? Como você percebeu isso? Olha, são muitos questionamentos, olha. O carretel de linha está cheio, né? Eu vou aproximar aqui, olha. Esse carretel aqui está cheio ou vazio? Aí diz assim: o carretel está cheio, pelo fato dos versos repetirem a palavra linha. Então, linha, linha, linha. Então, olha, ele está cheio. Está cheio por quê? Porque há a repetição da palavra linha. Está cheio. Devido à repetição da palavra linha. Muito fácil interpretar poemas visuais. O mais importante, e assim a gente finaliza essa parte da compreensão do texto. Aí tem o Fique Sabendo, né? No livro de vocês, só pra gente finalizar. No poema visual, as palavras formam imagens e as imagens podem formar palavras, né? É como se o poeta fosse um escultor que trabalha o poema até que ele tenha a forma desejada. Então, né, como diz, as imagens, elas são trabalhadas como palavras, né? Então, no poema visual tem essa diferença. A gente percebeu o formato, os desenhos que significam as palavras que são escritas em um poema comum, normal. Será que vocês entenderam mesmo o que é o poema visual? Lembre-se, todo poema, ele é feito de estrofes e de versos. E no poema visual, ele trabalha, tem a escrita, né? Mas em formato de desenho. E aí esse desenho, ele representa o que ele quer dizer, entendeu? O significado, ok? Então, até a próxima aula para a gente dar continuidade aos novos conteúdos. Valeu e até mais!